no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Amém? Levante as tuas mãos para o céu, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, amada igreja do Senhor, eu quero aqui nesta manhã trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações, e eu quero aqui frisar nesse texto do livro de Mateus, capítulo 3, principalmente no versículo de número 2, que diz: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós vemos aqui que a mensagem de João Batista, ela foi uma mensagem clara e também uma mensagem direta sobre o arrependimento. E ele veio como precursor de Cristo, preparando o caminho para a chegada do reino dos céus. E a sua pregação, ela é um convite para todos os tempos, chamando os pecadores à transformação interior, e também fala sobre a submissão e ao governo do nosso Deus. E neste texto, nesta mensagem, nesta manhã, nós vamos explorar aqui o contexto sobre a mensagem central e também sobre a aplicação prática dessa poderosa declaração que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, e o versículo de número 2. Nós vemos aqui que João Batista, ele pregava no deserto, um lugar que simbolizava purificação e também a total dependência de Deus. E ele então falava a um povo que esperava a volta do Messias, mas que precisava reconhecer sua necessidade de arrependimento. Assim como no tempo de João Batista, a mensagem de arrependimento, ela é fundamental para nós vivermos sob o reino de Deus. E essa mensagem, ela exige um confronto. Mas que confronto é este, pastor? O confronto com o pecado, com uma mudança de coração e uma transformação de vida. Porque a nossa mudança, ela tem que ser de dentro para fora. Porque não adianta eu só mudar pela minha aparência, mas se o meu coração está corrompido. Ou seja, esta mudança, ela tem que ser uma mudança de dentro para fora. Quem está entendendo diz glória a Deus. E o arrependimento, ele é como porta de entrada para o reino dos céus. Se você olhar na palavra de Deus,
Lá no livro do Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 3, versículo 19, a palavra de Deus vem dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Oh, aleluia! E a palavra arrepender-se, ela vem do grego que significa metanoia. E metanoia significa o que? Mudar de mente, mudar de direção. É uma transformação completa. E é uma transformação completa que começa no coração, ou seja, de dentro para fora. É uma transformação, meus irmãos, que começa no coração, e quando ela vem de dentro para fora, ela afeta as ações, ou seja, mudança de mentalidade. Primeira mudança de mentalidade, quando nós temos essa transformação, essa metanoia, é reconhecer o reconhecimento do pecado. Porque a palavra de Deus, ela vem dizer lá no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, diz, ali Romanos capítulo 3, versículo 23, declara que todos pecaram, todos. E o arrependimento, ele começa com a consciência da nossa condição pecaminosa diante de Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos falhos, somos pecadores. Aleluias. Segundo, trata-se a respeito da conversão. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20, fala sobre realizar obras dignas de arrependimento, evidenciando a transformação genuína, ou seja, uma transformação gerada pelo poder da palavra de Deus, porque esta palavra tem poder, esta palavra liberta, esta palavra transforma. Limpeza dos pecados, porque esta palavra limpa, purifica. 1 João capítulo 1, versículo 9, esse texto, esse versículo assegura dizendo que se confessarmos os nossos pecados, olha como é tremendo, ele está dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel, Ele é justo. Então, se nós confessarmos a Ele, Ele assegura dizendo que Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Oh, aleluia! E o arrependimento é mais do que emoção. Não se trata de se arrepender apenas por emoção, como muitos costumam fazer. Pelo momento da emoção bate o arrependimento, mas aleluia, esse arrependimento não fala de um arrependimento de emoção, mas é uma decisão que traz mudança de vida, mudança de caráter. E nós temos que examinar a nossa vida, todos os dias, todos os momentos, nós temos que examinar a nossa vida, e nós temos que submeter ao Espírito Santo, para identificar as áreas que precisam ser transformadas pela palavra de Deus. Oh, aleluias! Deus está restaurando nesta manhã aquilo que foi perdido. Ele está restaurando, e ao se arrepender dos nossos pecados, Ele abrirá as portas para um novo tempo em sua vida. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus!
e fala a respeito sobre o reino dos céus, e também sobre o presente, e também sobre o futuro. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e o 21 diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Oh, aleluia! O reino dos céus, ela é a manifestação do governo de Deus, porque Ele é Deus. Ele é presente. O domínio de Deus sobre aqueles que se submetem à vontade dEle. Ele é futuro. A plenitude de seu governo será estabelecida na segunda vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! E a submissão a Deus, ela tem que ser real, porque Ele é o nosso Rei, Ele é soberano. E se você olhar no livro de Mateus capítulo 6, o versículo de número 10, lá, pastor Bruno, esse texto ensina a orar, dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Oh, aleluia! Submeter-se ao reino de Deus é viver sob a autoridade de Cristo, sob a autoridade de Jesus. E essa autoridade, ela é acessível a todos, sem exceção. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, lá, aleluia, é proclamado dizendo: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ou seja, a vinda de Jesus está próxima. E ele continua dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra. Oh, aleluia! O reino não é apenas para alguns privilegiados, não, mas está disponível para todos o que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Viver no reino significa o que, pastor? Significa colocar Deus no centro de todas as áreas da sua vida. Ele te chama a viver como cidadão celestial. Cadê o cidadão celestial aqui nesta manhã? Quem é cidadão celestial? Oh, glória a Deus! E nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Oh, aleluia! E o verdadeiro arrependimento gera frutos visíveis. Frutos visíveis. E estes frutos, igreja do Senhor, estes frutos são evidências de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Uma vida transformada pela palavra, pelo Espírito Santo. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, lá descreve os frutos do Espírito. Que frutos são esses, pastor? Como por exemplo o amor, paz, domínio próprio. Ou seja, uma vida transformada, ela reflete o caráter de Cristo.
quando nós temos uma vida transformada pela palavra, pelo fruto do Espírito Santo, aleluia, reflete o caráter de Jesus sobre nós. Por isso que eu sempre falo, muitas vezes vale mais, muitas não sempre, vale mais os frutos do Espírito Santo do que qualquer palavra de justificativa. Os frutos, bons frutos, caráter transformado, caráter de Cristo, aleluias. Porque não adianta eu dizer que eu sou cristão, que eu sou evangélico, mas se o caráter de Cristo não reflete sobre as minhas atitudes, atitudes erradas, anda no adultério, anda na bebedice, anda, aleluia, na mentira, no engano, defraudando, ou seja, não tem o caráter de Cristo. E quando nós temos esse caráter de Cristo sobre as nossas vidas, quando nós temos a nossa vida transformada pela palavra, como diz lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, ensina que a fé sem as obras, ela é morta. O arrependimento verdadeiro, ele leva à prática do amor, ou seja, amar o seu próximo como a ti mesmo. Aleluias. Ou seja, justiça, compaixão, misericórdia, um testemunho poderoso, como diz lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 16, nos chama a ser luz do mundo, glorificando a Deus através das nossas ações. Através das nossas ações, da nossa conduta, da nossa maneira de viver, aleluia, a nossa maneira de conduzir a nossa vida perante a sociedade. Porque ser cristão aqui dentro da igreja, dentro do templo, é fácil, mas o problema é o bom testemunho lá fora, o bom testemunho no local, no ambiente de trabalho, o bom testemunho lá dentro do nosso lar, o bom testemunho na vizinhança, no bairro que nós moramos, aleluia. Porque através do nosso bom testemunho, através de nós refletirmos o caráter de Cristo sobre as nossas vidas, nós estamos também atraindo as pessoas para Cristo, através do exemplo de vida. E nós temos que permitir que o Espírito Santo opere em nós, para produzir frutos que glorifiquem a Deus, frutos que glorificam ao Senhor. E nós temos todos os dias, ao levantar da cama, dobramos os nossos joelhos, oramos, agradecemos a Deus por mais um dia, por uma noite abençoada. Mas sempre eu costumo dizer, quando você chegar diante do espelho, peça para Deus e avalie as suas ações, que reflete a transformação interior que muitas vezes nós declaramos. Será que através da nossa atitude, de muitas das vezes, esse caráter de Cristo está se refletindo em nós? Será que nós estamos verdadeiramente sendo a luz deste mundo, sal da terra, como diz a palavra do Senhor? E nesta manhã, através desta mensagem, Deus está levantando você como uma árvore frutífera, de bons frutos. Seus frutos serão testemunho. Mas como assim, pastor?
Os seus frutos serão testemunho do poder transformador do reino de Deus. Pode adorar, pode glorificar ao Senhor. Bons frutos, caráter transformado, metanoia, mente transformada pela palavra de Deus. Porque através do seu exemplo de vida, muitos vão ser atraídos para Cristo através do teu testemunho. Muitas vezes não precisamos nem abrir a boca para falar nada, mas através do teu testemunho você vai atrair pessoas para Cristo. Bons testemunhos. Muitos vão olhar para você e vão dizer: ali vai um verdadeiro homem de Deus, ali vai uma verdadeira mulher de Deus, homem de caráter, mulher de caráter. Ou seja, está refletindo o caráter de Cristo em nós. E quantos nos tempos atuais têm escandalizado o nome do Senhor, tem escandalizado a palavra de Deus, pelas atitudes, pelas condutas erradas, aleluias. E é uma urgência muito grande, nos tempos atuais que nós estamos vivendo, há uma urgência do chamado ao arrependimento. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo de número 2 diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Oh glória! Ou seja, o chamado ao arrependimento não pode ser adiado, não. E hoje, infelizmente, nós vemos que em cima dos altares a mensagem de arrependimento parece que está cada dia mais ficando escasso, porque hoje o que atrai multidão é muitas das vezes: Deus vai dar uma chave de um carro, Deus vai dar uma chave de uma casa, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, não é assim? Mas o arrependimento, a salvação da nossa alma, aleluias. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação, aleluias, oh glórias. E nós temos que proclamar este evangelho do arrependimento. E a mensagem de João Batista alertava sobre a proximidade do reino de Deus. E hoje Jesus, ele já inaugurou esse reino, e ele nos chama a responder este chamado. Oh glória a Deus, aleluias. Lá no livro de Hebreus capítulo de número 3, versículo 15, esse versículo ele adverte dizendo: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E a volta de Cristo, ela é iminente, e ela está mais próxima do que nós podemos imaginar, mais próxima. Em Mateus capítulo 24, versículo 44, lá nos exorta a estarmos preparados, porque lá diz: pois o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Aleluia. Já parou para refletir sobre esse texto? Ou seja, Jesus virá numa hora em que não penseis, ou seja, no momento em que muitos estão dispersos, não estão aguardando a volta de Cristo. Como a parábola
das 10 virgens, pessoas dispersas, pessoas que estão acomodadas. Comodismo espiritual tem tomado conta de muitas vidas, e é a própria palavra de Deus que está se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará, diz a palavra. E o que me chama a atenção, que quando veio a pandemia, que se alastrou no mundo inteiro, pessoas ficaram desesperadas, igrejas foram fechadas. Eu me lembro, eu estava na cidade de Limeira essa época, dirigindo a série de Limeira. Pessoas, eu ficava ali com a minha esposa dentro da igreja ali, pessoas chegavam desesperadas: pastor, e agora? E agora? Aleluias. Aí eu estava falando para minha esposa, estava fazendo uma reflexão. Já imaginou se fosse a volta de Jesus? Já parou para imaginar se tivesse sido a volta de Jesus? E o que mais me chamou a atenção, que as pessoas me ligavam, me procuravam: pastor, e a igreja está aberta, vai abrir quando? Aleluias. E eu até falei para minha esposa, falei: olha, a hora que a igreja abrir, liberar, não vai caber o povo. Este era o meu pensamento. Não vai caber o povo. Mas foi o contrário. Foi o contrário. Quando liberou para abrir a igreja, a maioria sumiu tudo. Desapareceram. Uns até mesmo desviaram, não vieram mais. Sabe o que isso significa? Pessoas que já estavam mortos espiritualmente, pessoas que muitas das vezes, meus irmãos, pela aparência, tem aparência que tem a presença, mas por dentro já está morto, vazio. Ou seja, não teve a verdadeira transformação, porque a verdadeira transformação, ela é de dentro para fora. Coração transformado, mente transformada. E hoje nós vivemos num tempo de comodismo. Temos tempo para tantas coisas, mas não estamos dando tempo para servir a Deus. Tempos para passear, tempos para festejar, tempos para ir não sei aonde, mas para a igreja nós colocamos empecilho, impedimento. Hoje não dá, hoje é aquilo, hoje é isso. Ei, quando Jesus vier, que desculpa que a igreja vai dar? Alamanto e decomaná. Oh, glória a Deus. Esse convite que Jesus está dizendo é iminente, é imediato, porque lá em Isaías capítulo 55 versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É uma advertência para a igreja, uma advertência para nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque vai chegar um tempo que as pessoas vão buscar, mas não vai encontrar, não vai achar, porque vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Vai chegar um tempo, pastor Bruno, que muitos vão querer fazer mais para Deus, mas não vai mais ter tempo, não vai mais ter oportunidade, porque a porta da graça está perto para se fechar.
Aleluias. Não adie a sua decisão de viver totalmente para Deus. Não deixe essa decisão para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Aproveite enquanto você tem condições para vir para a igreja, enquanto Deus está te dando saúde para você vir para a igreja, porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais esta condição. Já parou para imaginar? Porque o tempo vai passando, meus irmãos, e quanto mais o tempo passa, mais nós se aproximamos da morte. E a vida de Jesus está aí, mas ninguém está aqui em cima dessa terra por semente. Ou seja, uma hora ou outra Cristo vai nos chamar. É uma urgência, despertamento. A igreja tem que se despertar. Não adie a sua decisão de viver para Deus, para amanhã ou depois. Responda ao chamado com urgência e fervor, sabendo que o tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo é já. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Quantos meus irmãos que não se afastaram da presença de Deus depois da pandemia? Quantos esfriaram porque já estava morto na fé? E é triste. Aleluia. Como diz a palavra, quem está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se. Ou seja, vigie com as atitudes, com aquilo que muitas das vezes colocamos diante dos nossos olhos, aquilo que nós ouvimos. Não empreste o seu ouvido para as coisas que não vai edificar a tua vida. Se aparte destas coisas, se aparte de rodinha, de falatório, de disse-me-disse, de fofoca. Fuja disto. Empresta o teu ouvido para a palavra de Deus, aquilo que vai edificar a tua alma, vai edificar a tua vida. E Deus nesta manhã está abrindo um novo capítulo em sua vida. Hoje é o dia da sua salvação, hoje é o dia da nossa restauração. Oh, aleluias! E o reino de Deus, já vou concluir a mensagem. O reino de Deus, ele é um chamado à santidade e à comunhão com Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 16, o texto diz: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o reino dos céus exige uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de separação do pecado, e uma vida de busca de intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. Oh, aleluia! Separação, separado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, lá afirma que sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade não é perfeição, não é você ser perfeito, porque perfeito é somente Deus, perfeito é somente Jesus. Mas a santidade, meus irmãos, ela é o que? Não é perfeição, mas um coração que busca agradar a Deus em tudo. Não é perfeição, como muitos pensam. Para ser santo, para buscar essa santidade tem que ser perfeito. Ei, perfeito é só Deus. Só Deus. Nós somos falhos, mas nós temos que ter um coração que busque agradar a Deus, agradar a palavra do Senhor.
ou seja, comunhão diária com Deus. No livro de João, capítulo 15, versículo 5, lá tem um ensinamento que sem Cristo nada podes fazer. Permanecer nele é essencial para viver no reino. Oh, glória a Deus, aleluia. Ou seja, dependência do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, lá diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Ei, dedique tempo à oração, dedique tempo à leitura da palavra, dedique tempo, aleluia, na comunhão com Deus, dedique tempo para você cultuar a Deus, para você vir para a igreja. Não deixa nada neste mundo te afastar do amor de Deus. Aleluia. Permita que o Espírito Santo molde o seu caráter. Permita. Deus está te chamando para um nível mais profundo de intimidade nesta manhã. Um nível mais profundo. E a sua presença será evidente em sua vida. Oh glória. Eu concluo a mensagem. A mensagem de Mateus capítulo 3, versículo de número 2, é um convite a uma nova realidade. O reino dos céus. E este reino, ele exige um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero, que traz submissão a vontade de Deus. E também ela traz uma produção de frutos na nossa vida, frutos de uma vida de santidade, uma vida de obediência a Cristo, obediência à palavra. E a decisão de entrar no reino é urgente e transformadora. Aleluia. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E hoje Deus está dizendo que nós devemos responder ao chamado dEle e viver plenamente como cidadão do reino de Deus. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue falando em cada coração aqui nesta manhã. Pode louvar.